Bom dia. Romanos 3. Carta de Paulo à igreja, ao povo de Roma, capítulo 3. Que vantagem pode haver, então, em ser judeu? Ou que utilidade existe na circuncisão? É interessante que eu vejo as pessoas falarem, não, os judeus são privilegiados, os judeus é isso, o judeu é aquilo. Israel, né? As pessoas chegam ao cúmulo de... Algumas igrejas usam isso muito bem, de vender passagens bem mais caro do que o normal para levar as pessoas para batizar lá em Israel. Outros ainda exploram o fato, não, vou levar os papéis para orar para lá em Israel, ou então supostamente estão trazendo água do Rio Jordão. As pessoas deveriam, primeiro têm que parar, pensar, estudar cada situação para evitar de nós estarmos ensinando as pessoas de maneira errada. Que cada um que aprende com nós de maneira errada, ele vai passar isso para outros e assim sucessivamente. E nós seremos os responsáveis diante do Senhor por estarmos ensinando de maneira errada. Qual a vantagem de ser judeu? Qual a vantagem de ser circuncidado? A circuncisão, por sinal, é o que muitos ficam falando, não, é da lei, da época da lei, não, mas na verdade a circuncisão também é anterior à lei. Ela é anterior à lei. Abraão circuncidou, Moisés circuncidou. E foi circuncidado, inclusive os filhos dele. Quando ele estava circuncidando o filho, a mulher dele chamou ele de sanguinário. Mas é anterior à lei. Mas quando é que acabou? Depois de Jesus o veio, ele falou, não, a circuncisão que eu quero é do coração e não do corpo. Porque a circuncisão o quê? É uma marca, é ali no prepúcio, no pênis, né? Dos homens. O sinal é feito na criança ao 8º dia, é bem dolorosa. Jesus falou, não tem que a circuncisão no coração. Você quer o que ele quer? Ele quer que nós nos convertamos verdadeiramente a ele. Não é uma marca exterior, uma cicatriz no nosso corpo que vai demonstrar a nossa fé. Ele falou, não. Ele não quer, ele quer a circuncisão do coração. Ele não quer um sacrifício. Porque é um sacrifício a pessoa se cortar ali. Muito bem. A vantagem de ser judeu. O judeu, os hebreus, né? Foram um povo que foi escolhido por Deus, né? Para Deus, nós vemos desde o início ali, Deus os libertando eles ali do cativeiro ali no Egito, Deus protegendo. Foi escolhido por Deus para ser abençoado. Isso é um fato. Os povos de Israel, essa é a vantagem. Tinham dado a circuncisão para eles tentar demonstrar a obediência. Mas eles transformaram isso em ato religioso. Versículo 2 diz assim, muita, em todos os sentidos, primeiramente porque os judeus foram confiados à palavra de Deus. Os judeus foram confiados. A palavra de Deus inicialmente veio para os judeus. Só que a maioria deles rejeitaram. Eles pegaram um amuleto, eles pegaram ali uma religião. E não praticando a palavra de Deus. Desde o início, quando nós estamos falando, vamos falar a partir do Egito. Deus entendeu de libertar os hebreus, os que estavam cativos,
ali no Egito. Como que Deus fez? Mostrando o seu poder, foi milagres e sinais. Libertando aquele povo e trazendo eles para a liberdade, para uma terra boa. Uma terra quando eles que tinha fartura, que foi uma terra que mana leite e mel. O que é leite e mel? Porque ela já tinha muitas flores, consequentemente tinha muitas abelhas e tinha uma grande produção de mel. Uma terra que tinha muitos pastos, consequentemente as vacas, né, davam boa quantidade de leite. Então Deus está falando, eu ia levar para essa terra e caminhou com eles. Mas vemos o tempo todo até abrindo o Mar Vermelho e tudo mais, conduzindo esse povo. Cuidado de Deus, proteção de Deus, amor de Deus, Deus cuidando deste povo. Era a vantagem de ser hebreus por isso. Até outros estrangeiros que vieram junto com os hebreus estavam debaixo dessa proteção. Que saíram do Egito junto. Mas muito bem. Mas todos estes foram rebeldes. Rejeitaram a palavra de Deus. Por tal motivo, Deus fez com que eles vagassem durante 40 anos ali pelo deserto. E no final matou quase todos eles, escapando somente 2, foi Josué e Caleb. Quase todos eles foram mortos, então. Por quê? Por causa da desobediência. A palavra veio para eles, a promessa veio para eles, mas eles rejeitaram. Então a vantagem que veio, mas qual a vantagem, a desvantagem dos hebreus? Porque mostrar que são desobedientes, mostrar que são rebeldes à palavra de Deus. Não somente aí, depois, quando Deus colocou, porque a palavra de Deus se cumpre. Deus tinha prometido que ia colocar. Então a palavra de Deus não pode voltar. Porque se Deus falhar na palavra dele de alguma maneira, não seria Deus. Então Deus coloca o povo agora, os filhos daqueles que morreram, os filhos daqueles que foram desobedientes desde o início, os coloca agora e faz com que eles assumam o compromisso sério de seguir a Deus. E os coloca agora na terra prometida, coloca na Canaã. Mas depois que eles adentraram também, eles foram desobedientes. Desobedecesse, adorar outros deuses, outros ídolos. Se não for obediente, o castigo vai vir. E Deus inúmeras vezes enviou o castigo. Vantagem e desvantagem. Jesus veio em terra dos hebreus, dos israelitas. Mas estes, os hebreus, não o romano, entenderam de perseguir Jesus, não aceitar Jesus, ou seja, entender de não aceitar o Filho de Deus, rejeitar o Filho de Deus. Perseguiram, humilharam, espancaram, prenderam, crucificaram o Filho de Deus. Eles não aceitaram. E olha que a palavra que tinha vindo já para esses hebreus, os inúmeros profetas que Deus tinha enviado, relatando tudo o que aconteceu, inclusive falando como seria a vinda de Jesus e tudo mais. Eles preferiram tapar os ouvidos e não ouvir isso. Os inúmeros profetas que estavam ali, que Deus levantou para estar alertando o povo, para não viver na desobediência, na rebeldia, mas mesmo assim, eles se rebelaram. A bem da verdade, fica clara à luz da Bíblia que os hebreus, os judeus, foram o povo mais rebelde que existiu. Essa que é a realidade. Apesar de Deus, com todo o amor, todo o carinho, tentando cuidar, tentando proteger, e eles não aceitando. A vantagem de ser hebreu, porque é a promessa. A desvantagem de ser hebreus, de ser judeu, é porque são rebeldes e desobedientes. Mas vamos ver a palavra de Deus, como a palavra de Deus é maravilhosa. No versículo 3 diz assim: sendo assim, que importa se algum desses judeus forem infiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Não. Por eles terem sido infiéis, por serem infiéis, rebelar contra a palavra de Deus,
agir de maneira contrária à palavra de Deus, então Deus errou, Deus falou, a palavra de Deus vai ficar inválida? Não. Porque até mesmo na infidelidade, até mesmo na rebeldia deles, a palavra de Deus se cumpre. Que a palavra de Deus se cumpre de todas as maneiras, tanto para o nosso bem quanto para o nosso mal. Então, conclusão, por ele ser desobediente, a palavra de Deus se cumprindo, e o castigo. Deus avisava, falou, olha, se vocês não abandonar a idolatria, não abandonar o pecado, não abandonar a prostituição, não abandonar esses postes, não abandonar a tal de Aserá e mais outras coisas, o castigo vai vir. Eles não abandonavam. O que Deus fazia? Levantava o inimigo. Levantava os midianitas, os assírios, os babilônicos, os egípcios, ou seja, todo aquele povo, os filisteus. E eles vinham contra o povo de Israel e os venciam, e os derrotavam. Então, a palavra de Deus se cumprindo. Ele falou, olha, se não acontecer, vocês foram desobedientes, o castigo veio. Palavra, o poder de Deus acontecendo. Aí no desespero, o povo lembrava de Deus, aí começava a clamar, aí queria abandonar os pecados, abandonava tudo, aí Deus então levantava um juiz para liderar. Mas geralmente, por pouco tempo, pouquíssimo tempo, o povo ficava ali ainda sendo fiéis a Deus. Geralmente o tempo máximo que seria o tempo da vigência ali da vida daquele juiz. Depois disso voltava para o pecado. Novamente, Deus enviava profeta, falava, conserta. Eles não consertavam, enviava novamente o castigo. E uma das últimas vezes foi quando Deus levantou Nabucodonosor como rei da Babilônia. Fez com que a Babilônia crescesse, fortalecesse e derrotasse todos. E derrotasse Israel, derrotasse Judá e os conduzisse ao cativeiro, que ficaram presos durante 70 anos. A palavra de Deus se cumprindo. Olha para você ver a coisa, a vantagem e a desvantagem de ser judeu. Que essa desvantagem, eles tendo tudo, tendo Deus ali protegendo, cuidando de tudo, eles foram desobedientes, eles foram rebeldes, foram cegos. E não viram isso. Por isso o castigo veio. A palavra de Deus se cumpre. Mas temos que olhar desde o início. Que a palavra de Deus disse que a bênção, desde a época de Abraão, seria para todas as nações. Porque às vezes nós encontramos pessoas dando a entender que ser judeu, ser israelita é mais abençoado do que o restante, como se a bênção fosse para lá e todo o resto dos povos fosse amaldiçoado. O que não é assim. A bênção foi para todos. Todos nós fomos alcançados pela bênção do Senhor. Jesus deixou isso bem claro. O que ocorre é que mostra-se de uma forma mais clara a desobediência dos israelitas. Isso até hoje, porque os verdadeiros judeus ortodoxos, eles não acreditam em Jesus, eles não acreditam que Jesus veio, não acreditam que Jesus era o Filho de Deus. Para eles, Jesus era um simples profeta. Profeta como foi Jeremias, como foi Ezequiel, Elias, qualquer outro, mas não como filho de Deus, não como Deus. E eles até hoje estão esperando a vinda de Jesus, do Messias. Pode ver que de vez em quando, não, surgiu aqui uma bezerra dessa cor e aquilo, sinais da vinda do Messias. Não, eles estão passados. Jesus já está voltando pela segunda vez. São poucos em termos de porcentagem, não sei o número exato agora, mas são poucos os judeus cristãos convertidos a Cristo. São poucos. Temos que compreender que os judeus mesmo, eles adoram a Davi
Até hoje, inclusive o símbolo da bandeira deles é a estrela de Davi. E são adoradores, seguidores de Moisés. Eles acreditam em Moisés e não acreditam em Jesus. E não perceberam que o próprio Moisés falava sobre Jesus. Moisés foi só uma espécie de um amuleto até a vinda de Jesus. Desvantagem dos judeus, nós estamos falando sobre isso. O versículo 4, absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todos nós falamos coisas que podem não acontecer. Às vezes não estamos falando que você é mentiroso declarado. Mas diante do Senhor todos nós somos mentirosos. Por que somos todos mentirosos? Porque nós podemos afirmar alguma coisa. Por exemplo, eu dou a minha palavra que amanhã às 2 horas estarei em X lugar, encontrar com X pessoas. Mas eu posso não ir, não porque eu não quero. Pode acontecer inúmeros imprevistos, acidentes de eu não conseguir chegar. Eu posso falar, fazer um compromisso, amanhã eu vou pagar, eu vou comprar isso. Eu posso ter o dinheiro, eu posso estar agora com certeza absoluta que eu vou fazer esse tal negócio. Mas pode acontecer imprevistos que eu não faça isso. Eu posso garantir para minha família, para os meus amigos, para os meus filhos, não, eu vou lutar, eu vou viver X tempo. Eu vou viver até ver vocês criados, assim, mas daqui a 1 minuto eu posso morrer. Somos mentirosos por esse motivo. Mas ao contrário de Deus, ele é verdadeiro, a palavra dele se cumpre fielmente. O que ele fala acontece. Ele disse, se nós o desobedecemos, nós vamos para o inferno, com certeza nós vamos. Em tudo a palavra dele se cumpre. Se ele prometeu, como ele tinha prometido, que dava o Israel, a Canaã, para os hebreus, ele deu. O povo foi desobediente. Porque ele foi desobediente, ele matou todos eles. Mas colocou os filhos dele lá. Filho de peixe, peixinho é. Os filhos dos hebreus são hebreus também. Colocou aqueles lá. E mandou eles, se eles foram desobedientes, mandava o castigo. Mandou eles para o cativeiro. Israel, até hoje, nós observamos, é o país que você vê quem combate o tempo todo. O mundo árabe todo contra Israel. Fica combatendo, mas por que Israel não é destruído? E não será. Porque desde o passado Deus prometeu que Israel não seria destruído. Israel é um país pequenininho. Mas só não é destruído porque Deus, assim, deu a palavra dele. Mas não quer dizer que todos os israelitas serão salvos? Claro que não. Não é só pelo fato de ser judeu que vai ser salvo, não. Não é só pelo fato de morar em Jerusalém que vai ser salvo. A mesma coisa que nós temos que lutar para ser salvos, eles também, se não lutarem, vão padecer. Vai absolutamente não. Seja Deus verdadeiro, tornou mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e seja vitoriosos quando forem julgados. Versículo 5. Mas se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, que concluiremos? Acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou apenas refletindo como lógica humana. Então, peraí. Se a palavra de Deus é exaltada, ele é glorificado. A palavra dele se cumpre. Quando eu erro, quando eu peco, porque ele disse, se eu pecar, o castigo viria, e o castigo veio, então a palavra dele se cumprindo, ele está sendo exaltado, então por que eu tenho que ser punido? Essa é a pergunta que Paulo faz. Por que tem que ser punido, então? Se o poder de Deus se manifesta, a glória dele, a palavra dele se cumpre, quando eu estou errando. Que independente de qualquer coisa, ela se cumpre. Ele está falando isso, como ele deixa claro, isso através da lógica humana.
Não tem como a palavra dele não se cumprir, não. O poder dele não se manifestar, não. Quando nós agimos o que é certo, nós fazemos, obedecemos, nós recebemos tudo dele, a palavra se cumprindo. Quando nós desobedecemos, recebemos também o castigo devido, a palavra dele se cumprindo. Então agora, adiantamente humano, tudo a forma que eu faço. A palavra dele se cumpre, por que eu sou punido por errar, por desobedecer, por ser rebelde? É isso que Paulo está perguntando. Acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Será que ele tá sendo injusto? Não. Como aqui no versículo 6, o próprio Paulo já responde. É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Se assim fosse, como é que Deus tinha condição de julgar? Não, mas Deus é justo. Ele é justo. Versículo 7, mas alguém pode alegar. Se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, engrandecendo ainda mais a sua glória, por que sou condenado como pecador? Se quando eu minto, eu traio, eu adultero, o castigo vem, exalta-se então o poder de Deus. Então por que eu sou condenado como pecador? Peraí, porque até com o meu erro, eu estou glorificando a Deus. Porque quando eu peco, o nome dele é glorificado, a palavra dele se cumpre. Esse é o questionamento, isso é a lógica humana, como ele deixou. Ele deixou bem claro. Não, nós somos porque nós somos desobedientes a toda maneira. Não existe nada que nós possamos fazer que o Senhor não é glorificado, que a palavra dele vai se cumprir de todas as maneiras. E mais ainda, é mais glorificado quando ele não julga, porque ele já deixou claro que nós seremos julgados, que nós seremos punidos quando nós desobedecemos, porque nós somos pecadores. E ele é glorificado ainda como nos manda para o inferno, para sermos devorados. A palavra dele é glorificada porque está cumprindo. Essa é a triste realidade. Então vamos procurar glorificar ele com as boas obras, com os bons atos, obedecendo, fazendo a vontade dele. Mas alguém pode ler, versículo 8. Ora, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, pratiquemos o mal para que não sobrevenha o bem? Por certa condenação dos tais é merecida. Com certeza. Quando se procura, então vamos praticar o mal, porque de toda forma o nome de Deus é engrandecido, não tem problema. A condenação é certa. A condenação é certa, é a palavra sendo cumprida e ele sendo glorificado. Versículo 9. Qual conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. É bem claro que não existe diferença. Porque é judeu, eu volto a insistir quando falamos desde o início, o povo começa a achar, não é porque é judeu, é porque nasceu em Israel, porque nasceu em Jerusalém, Tel Aviv, sei lá onde quer, é povo abençoado, é separado. Não, todos são pecadores por iguais. Todos. A única forma de nós livrarmos do pecado, nós irmos a Jesus, nos arrependermos, nos confiarmos nele, entregarmos as nossas vidas na mão dele. É a única maneira. Como está escrito, versículo 10, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não, lá em Israel, o povo lá são justos. Não é. A mesma diferença para eles, ou é judeu, é brasileiro, é holandês, é japonês, é americano, inglês, não importa. Todos são pecadores diante do Senhor. E se todos não se arrependerem, não confessar o nome do Senhor, não se humilhar diante dele, não aceitar as determinações dele, vai padecer por toda a eternidade. Vão padecer. Versículo 11. Não há uma só pessoa que entenda. Ninguém que de fato busque a Deus. Era difícil, continua sendo,
Porque as pessoas hoje estão buscando só por diversos motivos, mas não pelo certo. Não busca ele porque por ele ser Deus. Não busca ele para ele dar vida. Não, hoje estão, como eu sempre falo, o chamamento dos templos são: venha receber sua bênção, venha tomar posse da sua bênção. É quarta de vitória, é quinta da vitória, é sexta da prosperidade, é culto de empresário, é culto de não sei o quê, é para isso, é para aquilo. Mas não, nós temos simplesmente buscar o Senhor. Nós temos uma promessa. A promessa é vida eterna, a promessa é salvação, o resto tudo é balela. Nós temos que buscar o Senhor. Versículo 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Desespero. As pessoas buscam a Deus, mas fazem tudo errado, agem de maneira contrária, fazem o que não deve. Eu não estou falando só do profano, daquele que não conhece. Eu não estou dizendo aquele que supostamente deveria conhecer a Deus, que estão frequentando o templo, que estão, um fato, só o fato deles acharem que Jerusalém, que os judeus são melhores, mostra realmente que não compreende, uma incompreensão do Evangelho. Eu não estou dizendo que Jerusalém é amaldiçoada, não, lá o Senhor Jesus esteve, andou, devemos conhecer, conheça, até como para um fato histórico, você está num lugar onde Jesus andou e tudo, mas ali não quer dizer que é uma terra mais abençoada do que a nossa. Não é um judeu que é mais abençoado do que o nosso, porque lá tanto tem mentirosos como aqui, como em toda parte do mundo, mentiroso, adulto, assassino, beberrão, isso tem de tudo, tem lá, tem aqui, em toda parte do mundo. O que nós temos que fazer, tanto nós quanto eles, voltarmos para o Senhor, buscarmos a Ele, entregarmos a nossa vida a Ele, buscar Ele porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. Não vamos ficar presos nesses rudimentos da lei. A lei passou, Moisés passou. Nós vivemos em Jesus. Em Jesus não há acepção de pessoa. Não importa se é branco, amarelo, se é preto, se é azul, não importa. Não importa nada disso. O que importa é a nossa fé no Senhor. O que importa é nós vivermos de acordo com a palavra dele. O que importa é nós obedecermos. Não é porque somos judeus, porque somos isso. Versículo 19 diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, mas para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Ninguém diante de Deus vai se justificar perante a lei dizendo: ah, não, eu sou salvo, sou praticando, como os judeus. Até hoje ainda vive na lei. Os judeus ortodoxos acreditam na lei, acreditam em Moisés, acreditam na circuncisão, acreditam em tudo isso e praticam isso. Ninguém é justificado diante de Deus pela lei, que a lei veio para mostrar o pecado. Já tem falado bastante sobre isso. A lei veio para mostrar: olha, você matou, deve morrer. Ó, você matou, é pecado. Você roubou, porque antes as pessoas não tinham conhecimento do que era pecado. Foi por isso.
A lei de Moisés não justifica ninguém diante de Deus. Somente Jesus. Nós somos justificados pela fé, pela prática da palavra, pela prática do Evangelho de Jesus Cristo. Eu li hoje Romanos 3, até o versículo 20. Todas as respostas nós encontramos aqui na Bíblia. Por isso eu falo, sempre, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.